Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no terceiro dia de nosso seminário na TV. Um seminário que foi preparado pensando em você e a sua vida espiritual. Seja bem-vindo a esse terceiro dia. Seja bem-vindo ao seminário na TV. Seja bem-vinda ao seminário na TV. Seja bem-vinda para estar conosco mais esse passo, mais esse dia de seminário. Nós já refletimos sobre a Trindade, já refletimos sobre a missão, a pessoa e missão do Espírito Santo, e hoje nós vamos refletir sobre a promessa desse Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido. No Velho Testamento, o Espírito Santo era desconhecido efetivamente, porque Deus se revela como Criador, como Pai, como Deus bondoso, o Deus que resgata seu povo do exílio, o Deus que se revela como aquele que é capaz de nos salvar, de dar sentido à nossa vida. Resgatou o povo da escravidão do Egito, constituiu um povo para si. E prometeu que através desse povo nos daria a salvação em seu Filho. E Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio, assumiu a humanidade em todos os seus aspectos, menos no pecado. E morrendo na cruz e ressuscitando nos salvou. Mas ele fez uma promessa, porque essa salvação que nos foi concedida em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, precisava ser comunicada a nós, precisava ser efetivada em nossa vida. Então Jesus Cristo promete o Espírito Santo. O Espírito Santo que viria para permanecer conosco, para permanecer em nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo veio várias vezes sobre os reis, sobre os profetas, sobre pessoas ungidas para uma missão específica, como os juízes, aqueles que governavam ou que lideraram o povo de Deus durante um certo período. Mas quando Jesus Cristo promete o Espírito Santo, ele promete como um dom pessoal, como alguém que vai permanecer conosco e vai permanecer em nós, realizando em nós esse trabalho de santificação que é consequência da salvação, da redenção que Jesus Cristo nos concedeu. Hoje nós vamos então falar sobre essa promessa, como Jesus Cristo prometeu e como que essa promessa vai se realizar, que será um outro assunto para nós. Mas hoje vamos ficar prestando atenção nessa promessa, a promessa do Pai. A promessa do Pai que Jesus Cristo nos disse é o Espírito Santo. Acompanhe agora o ensino, preste atenção, vai valer a pena. Amados e amadas irmãs, estamos hoje com mais um tema maravilhoso deste seminário abençoado de batismo no Espírito Santo. E hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: a promessa do Pai. Deus, Pai, tem uma promessa para o teu povo. Esse é o tema que nós iremos trabalhar nesta noite deste seminário ungidíssimo do batismo no Espírito Santo. Eu gostaria que você já fosse preparando, pegando a sua palavra, que nós vamos partilhar aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Daqui a pouquinho, nós vamos pegar essa palavra e trabalhar com ela. O que Jesus fala? O que é que nós podemos absorver deste tema, que é a promessa do Pai? O que ele tem de novo para mim e para você? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. A Bíblia diz assim: então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste da minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E diz assim: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes:
Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus amados, a promessa do Pai. O que está acontecendo aqui? A gente sabe muito bem que Jesus caminhou com os discípulos na terra, praticamente 3 anos e meio. Durante esse tempo, Jesus os ensinou de todas as coisas aqui na terra. Até que um dia, nós sabemos que Jesus foi crucificado. Depois, nós, no credo, rezamos que ele foi morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Só que, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E tendo Jesus ressuscitado ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que Jesus caminhou nessa terra com um corpo glorioso durante 40 dias. 40 dias, Jesus caminhando na terra, fazendo o quê? A Bíblia diz aí, no livro dos Atos dos Apóstolos mesmo, que ele andou durante 40 dias na terra, ensinando aos discípulos as coisas concernentes do reino dos céus. Olha que maravilha! Até a cruz, Jesus estava ensinando para eles as coisas desta terra. Inclusive, até um trecho bíblico no Evangelho de João, capítulo 3, naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, que Jesus vai questionar Nicodemos, dizendo assim: Nicodemos, se vos tenho falado das coisas da terra e não me credes, como crereis quando eu começar a falar das coisas do céu? Jesus já estava dando a Nicodemos uma antecipação do que estava para acontecer daqui a poucos dias. Ele ainda vai falar das coisas concernentes do céu nessa terra. Mas em que circunstância? Num corpo glorioso, ressuscitado. Gente, Jesus está durante 40 dias falando das coisas concernentes do reino dos céus para os seus discípulos. Eu fico imaginando, se eu vivesse naquele tempo, se eu fosse um dos discípulos, irmãos, até a cruz, cada ato, cada fala, cada gesto de Jesus, eu gostaria de me impregnar deles. Cada palavra, porque afinal de contas, o próprio Nicodemos, Pedro e outros discípulos perceberam que ele não era como os homens dessa terra. Na verdade, ele é Deus. E eles reconheceram isso. Pensa, você, como eu, se vivêssemos naquele tempo, andando do lado de Deus, cada gesto, cada atitude. Claro que você e eu gostaríamos de nos impregnar quando ele estivesse falando das coisas da terra. Quanto mais quando se tratar das coisas do céu, que é o que está acontecendo aqui agora. Jesus está falando das coisas concernentes do reino dos céus. Nessa hora, aqui, essa palavra que eu acabei de ler, esse é o 40º dia. É o dia de número 40. Para ser mais objetivo aqui, é o último dia de Jesus aqui na terra.
E olha o que a palavra vai dizer. A partir do versículo 4. Então, no decurso de uma refeição com eles. Olha, no último dia em que Jesus está na terra, atenção, com o corpo glorioso, na hora da comunhão, na hora eucarística, na hora da refeição com eles, no partir do pão, no último dia, numa hora sagrada, que é a hora mais sagrada, a palavra diz assim, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. É uma ordem. Jesus não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem, que não se afastem de Jerusalém. Meus amados, minhas amadas irmãs, pensa, agora Jesus está falando das coisas concernentes do reino dos céus. Na hora da comunhão, ele está dando uma ordem aos discípulos que não se afastem de Jerusalém. Por quê? Porque, segundo o próprio Jesus, existe uma promessa e que eles precisam aguardar essa promessa, mas que aguardassem a promessa de quem? Do Pai. Que promessa é essa? A qual disse ele, ouvistes da minha boca. Olha, gente, Jesus agora está ressuscitado diante dos discípulos. Ou seja, Jesus venceu a morte como quem está se autoafirmando, está dizendo para eles, olha para mim, nem a morte pode me parar, nem a morte pode me vencer. Vocês viram os milagres e prodígios, portentos, que eu realizei no meio de vós. Vocês viram. Vocês me viram pregado na cruz. Viram que eu fui sepultado. E agora estou aqui já há 40 dias. Jesus está mostrando a eles, se mostrando a eles. E dizendo assim, olha, vocês ouviram da minha boca que tem uma promessa do Pai. Ou seja, eu falei, vai acontecer. Meus amados, o que mais me chama a atenção nessa palavra é que Jesus vai dando muita ênfase para essa promessa do Pai. Ele vai dando tanta ênfase que os discípulos ficam extasiados. E eles começam a perguntar, Senhor, porventura é agora que ides instaurar o reino de Israel? Será agora, porventura, a nossa libertação? Porventura será agora a glória para nós? Então Jesus diz a eles, não compete a vós, nem a ninguém saber o tempo que o Pai fixou no céu com seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A promessa do Pai, ela é tão enfatizada pela pessoa de Jesus, que os discípulos chegam a pensar que vai ser a glória. Só pode ser a glória na hora da refeição, na hora da comunhão, no partir do pão. Ele vai dar uma ordem. Pouquíssimas vezes Jesus fez isso, ordenou a eles, e naquele momento Jesus estava dando uma ordem que esperassem em Jerusalém essa promessa. Meus amados, minhas amadas irmãs, essa promessa, ela está sobre a sua vida. Essa promessa, ela está sobre a sua realidade, sobre a tua casa. Porque depois que os apóstolos experimentam,
depois que eles passam por essa experiência da promessa do Pai, em Atos capítulo 2, na sala do cenáculo, a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, nosso primeiro Papa, ali ele converte mais de 3.000 pessoas. E o coração de muitos ficam compungidos, ardendo, queimando, desejosos. Então eles perguntam para Pedro e para os demais: o que nós devemos fazer para ficar como vocês? Então Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados. O que você precisa hoje, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja fazendo a mesma pergunta: o que é que eu faço para ser de Deus? Como é que eu faço para ter uma vida assim, Betinho? Eu quero ser um pregador, eu quero ser um músico, eu quero ser um ministro de intercessão, eu quero ser um ministro de cura e libertação, eu quero levar o evangelho. Como eu faço? O que é que eu tenho que fazer? A receita ainda é a mesma, minha querida irmã, meu amado irmão. Arrependei-vos cada um de vós. Arrependa agora. Faça uma renovação na sua vida, como um dia eu fiz, eu ousei fazer da minha. Um dia eu me abri para essa graça do batismo no Espírito Santo. Eu entrei numa igreja, numa paróquia na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Totalmente destruído pela drogadição, o alcoolismo, a prostituição. Uma vida desregrada, totalmente perdida. Me ajoelhei ali. E por graça divina, a promessa do Pai recaiu sobre a minha vida porque eu me abri para ela. Eu senti um desejo muito grande de ser de Deus, meu coração queimava e eu arrependido. Busquei a confissão, busquei me reconciliar com Deus. É isso que você precisa fazer. Muda a tua história hoje. Mude a sua realidade agora. Você só precisa se levantar daí desse comodismo. Pedro então disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o apelo do nosso Pai. Aleluia, meus amados, minhas amadas irmãs. A promessa é para você, mas não somente para você, é também para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. Como Pedro não poderia ficar falando para os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, porque senão ele estaria falando até hoje. Ele disse: é para todos que ouvirem de longe, não importa onde você está, a situação que você está, a promessa do Pai também é para você hoje. Tudo que o Pai quer realizar é concretizar essa promessa na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Só que Jesus diz assim: não compete a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou no céu, em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Em que situação? Eu te digo. Onde é que Jesus ordenou, Jesus mandou que eles aguardassem a promessa? Onde? A palavra diz aí. Está aí, ó. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Jerusalém, meu amado, minha amada irmã, é a igreja. Representa a igreja do Senhor, a casa do Senhor. Você tem anseios, você tem desejos, seu coração está queimando. Você sente aí um ardor? Você quer a promessa do Pai? Só que você tem que esperar em Jerusalém.
você tem que aguardar na igreja a promessa do Pai para você. Mas Jerusalém não é um lugar agradável agora. Era bom enquanto Jesus estava ali, realizando milagres extraordinários, enquanto Jesus estava levantando os mortos, levantando os paralíticos, enquanto ele estava fazendo os mudos falarem, os surdos ouvirem. Ali era bom Jerusalém. Agora que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, Jerusalém não é mais um lugar agradável. O cheiro de Jerusalém é um cheiro fúnebre. Por isso você pensa em fugir. Por isso você tenta correr. Por isso você não quer mais encarar a situação do seu filho que caiu no mundo das drogas, ou do seu casamento que está dilacerado, está por um fio. Porque você foi traída, porque você foi traído. E aí você não quer saber mais de Deus, você não quer saber mais de igreja. Você não aguenta mais o sofrimento, você não suporta mais a cruz. O cheiro de Jerusalém aí para você é um cheiro fúnebre. E por isso você está querendo fugir, como os discípulos estavam fugindo. Diz a palavra de Deus que quando Jesus disse isso para eles, eles estavam apenas a 1 quilômetro de distância. Jesus não deixou com que eles fossem tão longe assim. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? É porque você que agora me assiste, só o fato de você estar me assistindo, isso quer dizer que você não está muito longe assim. Você está apenas a 1 quilômetro de distância de Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volte para a casa do Pai. Espere ali o cumprimento da promessa. Porque há uma promessa que nós estamos ouvindo agora da boca de Jesus. Ele diz aqui, ó, na sua palavra, pois ouvistes da minha boca. Eu, o Senhor Jesus, está dizendo, vocês ouviram da minha boca. A promessa do Pai é para você. Meu irmão, claro que eu sei que o cheiro de Jerusalém é um cheiro fúnebre. Claro que eu sei que Jerusalém agora é uma enfermidade que bateu na porta da sua casa. É um filho que está preso, ou até mesmo você que esteja dentro de um presídio e não sabe o que fazer. Toda semana, a nossa comunidade vai num sistema carcerário evangelizar. Eu sei o sofrimento que vocês passam. Eu sei a dor da família de vocês, porque eu as vejo de perto. Para você também, meu irmão, que se encontra preso. Ou para você também, minha irmã, que tem um parente preso, encarcerado. A promessa é para você. Deus mudou a minha história. Se Ele mudou a minha história, Ele muda a história de qualquer um, Ele vai mudar a sua também. Você só precisa tomar posse dessa promessa que nós estamos ouvindo da boca de Jesus. Jerusalém não é um lugar agradável. Jerusalém tem um cheiro fúnebre. Só que Jesus está dizendo aí, esperem em Jerusalém. Para finalizar, é na sua dor, é no seu sofrimento, é na sua labuta diária. É ali que vai acontecer a promessa do Pai. Você precisa entender que não é em meio à bonança que Jesus está dizendo, não é em meio à bonança, mas em meio à turbulência que vai vir a promessa do Pai. Os discípulos só estavam fugindo porque eles estavam com medo.
Se fizeram o que fizeram com Jesus, o que não fariam com eles? Então eles voltaram para Jerusalém. Com temor, com medo, mas debaixo de uma ordem. É o que você precisa fazer. Volte. Ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja intimidado, volte. Porque o que vai prevalecer na sua vida não é a tribulação, não é o sofrimento, não é a cruz, não é a morte. O que vai prevalecer é que a promessa do Pai vai fazer você sair vitorioso. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, o nosso próximo tema, que é fundamental, o batismo no Espírito Santo, ele que muda as nossas vidas. Valeu, obrigado. Como você viu, no dia de hoje, nesse terceiro dia do seminário, nós refletimos sobre a promessa. Por que refletir sobre a promessa? Para gerar em nosso coração aquela expectativa. Eu fico imaginando os apóstolos. Jesus Cristo ressuscitado se apresenta a eles e fala, olha, não se afastem de Jerusalém, permaneçam aí, esperem, aguardem o cumprimento da promessa do Pai que vocês ouviram de minha boca. João batizava com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus Cristo falava de uma promessa, essa promessa que se cumpriria. Então, falar da promessa é gerar em nosso coração essa expectativa, essa espera ansiosa e alegre que algo de bom vai acontecer. A promessa que vinha desde o Velho Testamento, não é desconhecida. Nós vamos encontrar nos profetas, arrancarei do teu peito um coração de pedra, colocarei aí um coração de carne, e nesse coração de carne colocarei o meu espírito. E aí, a partir daí, vocês vão poder obedecer os meus preceitos. Deus já falava isso através de Ezequiel, já falava isso através do profeta Jeremias. E Jesus Cristo vem confirmar essa promessa. Antes mesmo de subir ao céu, ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo. Uma catequese que ele já havia dado durante a última ceia, após a última ceia, no Evangelho de João. O Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que permanece conosco, o outro advogado que ficará conosco até o final dos tempos, esse Espírito Santo que é prometido. E a promessa faz o nosso coração vibrar e a promessa faz o nosso coração desejar esse Espírito Santo. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Tem uma música da Renovação Carismática que sempre cantamos, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Nós não podemos viver o cristianismo autêntico, verdadeiro e radical sem essa presença do Espírito em nós. Que não é uma presença passageira como foi em alguns, é uma presença permanente, ele permanece em nós. A promessa é essa, ele virá e permanecerá em nós até o final dos tempos, para a eternidade, porque nós somos chamados à eternidade. Hoje nós refletimos sobre essa promessa. Semana que vem, na quarta semana, nós vamos refletir sobre o cumprimento dessa promessa. Como que isso aconteceu? E vamos desejar mais ainda que aconteça em nossa vida, para que a nossa vida tenha um sentido, o sentido da santidade, o sentido do céu. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua audiência. Fique conosco, porque esse seminário na TV, foi feito pensando em você.